A água com gengibre é muito mais do que simplesmente uma infusão, porque vai nos servir, por exemplo, para modular a inflamação. E prestem atenção, porque eu usei a palavra modular, não diminuir a inflamação. Agora vou explicar por quê. Por outro lado, também vai gerar uma ressensibilização à insulina para todas as pessoas que têm pré-diabetes ou resistência à insulina. Isso vai ajudar muito, até mesmo pessoas com diabetes. Por outro lado, também vai nos ajudar com a gestão digestiva, principalmente na parte superior, gástrica, porque vai ajudar a melhorar a motilidade do estômago, que sim, ele tem, viu? O estômago também tem movimento, assim como o intestino. Hoje vou contar para vocês, do começo ao fim, como usar o gengibre na água de forma ideal para melhorar toda a qualidade de vida. Vamos começar! O gengibre nada mais é do que um rizoma, ou seja, é o caule de uma raiz. Não é a mesma coisa que uma raiz. O caule está mais em contato com a terra e mais na superfície, e isso sempre depende de onde ele é cultivado, porque não é a mesma coisa um solo já explorado e desprovido de minerais ou oligoelementos em geral, do que uma terra fértil onde ele pode obter todos os nutrientes e ser útil. Por isso é muito importante que tenhamos um bom critério na hora de escolher de onde tiramos o gengibre, porque senão podemos cometer o erro de dizer que não serviu para nada, quando na verdade foi porque compramos uma raiz seca, sem sabor e até mesmo completamente vazia de nutrientes. É por isso que precisamos entender de onde vem esse gengibre, mas se tivermos o gengibre em casa, se ele estiver na mesa e já tivermos entendido que esse gengibre é bom, vamos poder utilizá-lo junto com a água. Eu sei que isso é algo muito simples. A água, acima de tudo, é algo que temos muito disponível, mas especificamente, assim como já fiz conteúdo sobre água com pepino, água com azeite de oliva, água com limão, quero contar para vocês que, especificamente no caso do gengibre, precisamos aquecer a água para que o gengibre possa expor e liberar todos os compostos fenólicos e óleos essenciais que vão nos proporcionar todos os benefícios que agora vou explicar. E são muitos, não vou conseguir contar para vocês em apenas este vídeo a grande quantidade de benefícios que o gengibre pode nos trazer e proporcionar. É realmente fabuloso. Claro que eu uso, claro que eu recomendo e claro que vocês também vão poder usar, mas, como eu dizia, precisam aquecer a água, porque assim vão infundir o gengibre e teremos todos os benefícios que precisamos. Por isso, aquecemos a água e colocamos uma ou duas rodelas do tamanho de uma moeda. O tamanho realmente não importa, o importante é que até mesmo podem ralar e jogar na água. O importante é que esteja em contato uma quantidade razoável de gengibre, porque se exagerarem, também terão efeitos adversos, e é aqui que quero parar um segundinho para fazermos uma comparação. Se falarmos, por exemplo, de um analgésico ou anti-inflamatório, especialmente um anti-inflamatório farmacológico, o que ele vai fazer é friar a inflamação. Por outro lado, se falarmos, por exemplo, dos óleos ou dos ácidos graxos ômega 3, sabemos que também funcionam para melhorar a inflamação. O que acontece é que o ômega 3, especialmente o EPA e o DHA, vão se incorporar à membrana celular das células do corpo ao longo do tempo. E esse é um dado importante, não é? Em 3, 4 semanas, geralmente começamos a ver os benefícios, mas é uma questão celular. O corpo precisa ir se acostumando. Precisamos conseguir começar, principalmente, a metabolizar e incorporar em nossas células ou nas membranas celulares todos os benefícios do ômega 3. Mas muitas vezes, devido a uma baixa capacidade metabólica do corpo da pessoa que está tomando, ou porque não temos paciência, nem todas as pessoas com muita dor podem esperar 3 ou 4 semanas para que um suplemento faça efeito. Por outro lado, se falamos de um anti-inflamatório farmacológico, estamos interrompendo, estamos diretamente parando o processo de inflamação, que é tão necessário quanto a cura. Como vocês já sabem bem, porque já falamos sobre isso em muitos vídeos, a sequência, ou seja, o processo fisiológico do corpo, é primeiro sentir dor por 2 ou 3 dias, no máximo uma semana. Depois, a dor deve desaparecer para dar lugar à inflamação, que vai estar presente e ativa no corpo por cerca de 3 semanas e, posteriormente, precisa ir embora. A inflamação deve se retirar para dar lugar ao processo de cura, de regeneração, de reparação celular. Se nós interrompemos completamente o processo de inflamação, agora estamos começando a tomar mais consciência disso, não é? Mas houve um momento na humanidade em que estávamos completamente obcecados e obcecadas em friar, em deter completamente a inflamação. E isso, se tomarmos anti-inflamatórios em um momento em que o corpo precisa se inflamar, nunca chegaremos à reparação, portanto estamos basicamente perpetuando a patologia. O gengibre, obviamente infusionado em água, vai nos ajudar a modular a inflamação. Por quê? Porque atua não na membrana celular como o ômega 3.
Atua especificamente em uma molécula chamada COX-2 ou ciclooxigenase 2, que vai atuar nas prostaglandinas. O que quero dizer com essa explicação técnica? O que isso vai fazer é dar tranquilidade ao nosso próprio corpo, à nossa fisiologia, para que gerencie a inflamação de maneira coerente. Não é espetacular? Não podemos pedir mais, é um caule. Entendem que não é um milagre? É realmente algo muito útil. Então, o que vamos fazer é dar informação ao nosso metabolismo, para que ele vá gerenciando todas as moléculas da inflamação de maneira coerente e tranquila. É como quem diz: Javier, calma, sei que você tem um problema, mas vamos resolvê-lo aos poucos, com tranquilidade e eficácia. Para isso serve o gengibre infusionado, e vamos tomá-lo principalmente à noite, porque aqui precisamos entender que pela manhã, ou melhor dizendo, quando estamos na presença do sol, o cortisol aumenta, e o cortisol é o hormônio do estresse, que precisa estar presente. Não devemos diminuí-lo, mas sim modulá-lo. O estresse alto de forma persistente vai nos fazer mal, mas se falamos do estado de exposição à luz solar, o cortisol vai nos dar energia para agir e, ao mesmo tempo, vai diminuir a dor, porque justamente o que precisamos é, durante o dia, agir e, durante a noite, reparar. E é aqui que entram todas as prostaglandinas que eu mencionei, não é? Essas ferramentas de inflamação, reparação e regeneração são ativadas à noite, ou pelo menos quando o sol se põe, e é aqui que devemos tomar a infusão de gengibre para dizer ao corpo: calma, faça isso, mas faça bem e com tranquilidade. Por outro lado, temos o estômago, não é? Hoje vou mencionar 3 ou 4 situações em que o gengibre vai nos ajudar, mas acredito que, se não me engano, ele tem mais de 150 benefícios para o corpo. É extraordinário. Eu teria que ficar 1h30 para contar todos os benefícios que o gengibre tem e que eu confirmei, eu comprovei, tanto tomando eu mesmo quanto minha família e meus pacientes. Então, aqui, como estávamos falando do estômago, a parte superior é onde muita gente desiste, não é? Quando muita gente falha porque pensa que é acidez, gastrite, refluxo, não é? Essa situação de digestão lenta ou indigestão diretamente. Até mesmo chegamos a nos obcecar em tirar a acidez do estômago e tomamos esses inibidores da bomba de prótons, esses antiácidos, que, erroneamente chamados de protetores gástricos, destruíram nosso estômago, o trato digestivo e as articulações. Mas além disso, é aqui que o gengibre vai nos ajudar com uma particularidade muito útil e que tem a ver com o movimento, não é? A motilidade do estômago. E vocês precisam entender que o estômago também tem motilidade, porque muitas vezes falamos que o intestino vai movendo essas microvilosidades, vai tendo o que se chama motilidade intestinal e vai levando o bolo alimentar, depois o bolo fecal. O estômago, quando recebe o alimento vindo da boca, idealmente já bem pré-digerido, o que ele vai fazer é continuar mastigando. Ele mastiga com seus sucos gástricos bem ácidos, como o ácido clorídrico, mas também precisa continuar se movendo e mastigando o alimento para depois entregá-lo ao duodeno, ao intestino delgado, de forma coerente para poder absorver os nutrientes. O gengibre infusionado em água vai nos ajudar na motilidade, na mastigação do estômago, na mastigação gástrica. Então, quando vocês acham que devemos tomar? Qual seria o melhor momento para tomar uma infusão que pode ser quente ou fria? Neste caso, eu recomendaria que fosse mais fria do que quente, mas de gengibre com água e que vai nos beneficiar na digestão, principalmente do estômago. E a resposta é bastante fácil, não é? Temos que fazer isso imediatamente após comer. Terminamos de comer, obviamente, se vocês comeram uma pizza, nem se incomodem. Automaticamente, se comeram uma pizza, ou tomaram refrigerante, ou algo que vocês sabem que é muito prejudicial para a saúde, nem tomem o gengibre, porque a verdade é que não vai poder fazer nada. Agora, se vocês têm hábitos de vida saudáveis e uma alimentação consciente, que espero que a essa altura sim, vão poder tomar um chá de gengibre, até mesmo gelado, depois de comer, e isso vai ajudar muito na digestão, principalmente a digestão alta, e depois em uma correta absorção dos nutrientes. Em terceiro lugar, e me pareceu um dado espetacular, que foi de fato o que me motivou a gravar este vídeo, o gengibre tem estudos recentes que demonstraram ressensibilizar a questão da glicose insulina. Muitas vezes, temos essa situação em que, por causa da alimentação refinada e moderna, e principalmente pelo estresse persistente que mantém nosso cortisol muito alto, como mencionei antes, isso também vai prejudicar a digestão, porque estamos em um estado permanente de sistema simpático, não é? Estamos com um sistema ativado, nervoso, e isso vai prejudicar completamente a digestão.
Uma pessoa com o sistema nervoso muito ativado de forma persistente não vai conseguir nem digerir, nem evacuar, nem ter libido ou relações sexuais adequadas. Imaginem que um mamífero, quando está sob estresse ou ataque, não consegue nem se reproduzir, nem comer, nem evacuar. Então, tudo isso vai ser muito bem gerenciado pela água com gengibre, idealmente água quente, ou seja, um chá de gengibre, e principalmente devemos utilizá-lo à noite, porque isso também vai nos ajudar a limpar todo o sistema metabólico. Imaginem, se estamos falando de uma infusão com gengibre para nos ajudar a gerenciar adequadamente a insulina, que muitas vezes vemos que temos a glicemia muito alta, não é? Medimos no sangue e vemos que estamos acima de 100 ou da hemoglobina glicada. Eu fiz um vídeo sobre hemoglobina glicada para que vocês entendam como medir o controle da glicemia e da insulina no corpo nos últimos 3 meses. Deixo o vídeo aqui em cima caso queiram assistir. O gengibre infusionado em água à noite vai nos ajudar a acordar de manhã com um melhor controle da insulina e do açúcar no sangue. Muito útil. E, finalmente, e por isso não menos importante, muito pelo contrário, na verdade, é algo para o qual eu mesmo utilizei. Ou seja, quando eu quis fazer o teste da água com gengibre, principalmente fiz isso de manhã, com água fria e em jejum. O que eu fiz foi aquecer a água para que, como contei no início, o gengibre liberasse todos esses compostos fenólicos e óleos essenciais. Isso é absorvido pela água, ou melhor dizendo, fica contido na água, eu deixo esfriar e depois coloco um cubinho de gelo pequeno porque eu não gosto de água muito fria, mas coloquei um pequeno gelo para esfriar e tomei em jejum meio copo todas as manhãs. E isso gera uma grande recarga energética. E quando falamos de energia, falamos de mitocôndrias, falamos de condução nervosa, falamos de clareza mental, não é? Eu tomava, sentava no computador e até posso dizer que enxergava melhor. Quando tomo gengibre, tenho uma visão melhor, consigo até mesmo ler melhor do que antes. Automaticamente, se alguém diz que consegue ler melhor ou enxergar melhor com os olhos, como sempre digo, os olhos são um apêndice do cérebro, os olhos são uma extensão direta do cérebro. Então, foi aí que cheguei à conclusão de que o gengibre também, e principalmente pela manhã, vai nos ajudar com a neuroinflamação, vai nos ajudar a reduzir a inflamação diretamente em nível neurocognitivo. É realmente espetacular, por isso convido todas e todos vocês a tomarem água com gengibre, sempre primeiro infusionado em água quente e depois podem tomar quente ou fria, em diferentes momentos do dia. E me deixem nos comentários para que serviu para cada um de vocês. Nos vemos na próxima. Fiquem bem, tchau!